Melaine Lê, autorregulação. A calma também pode ser aprendida. A calma não é um lugar onde chegamos, é uma habilidade que o corpo pode aprender. Durante muito tempo, nós fomos ensinados a acreditar que algumas pessoas são naturalmente calmas e outras são naturalmente agitadas, ansiosas ou explosivas. Como se a capacidade de permanecer tranquilo diante das dificuldades fosse simplesmente uma característica de personalidade. Mas, quando começamos a olhar para o ser humano através do corpo, da neurociência e do desenvolvimento, percebemos algo muito mais interessante. A autorregulação pode ser aprendida. E isso muda completamente a maneira como pensamos sobre emoções, comportamento e até mesmo sobre saúde. A autorregulação é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de nós e, pouco a pouco, encontrar recursos para responder ao que estamos vivendo. Não significa não sentir, não significa estar sempre tranquilo, não significa controlar ou eliminar emoções. Pelo contrário, uma pessoa autorregulada não é aquela que nunca sente raiva, medo, tristeza ou ansiedade. É aquela que consegue reconhecer essas experiências e encontrar caminhos para atravessá-las sem ser completamente dominada por elas. É o primeiro lugar onde essa aprendizagem acontece, é o corpo. Antes de conseguirmos explicar racionalmente o que estamos sentindo, o corpo muitas vezes já sabe. O coração acelera, a respiração muda, o maxilar aperta, os ombros sobem, o estômago se contrai, a garganta fecha, a musculatura fica rígida. Ou, ao contrário, o corpo perde energia, fica pesado, lento, sem disposição. O corpo está constantemente nos contando alguma coisa. A questão é, nós estamos aprendendo a escutá-lo? É aí que entra a consciência corporal. Perceber a respiração, perceber a tensão, perceber a temperatura, perceber o ritmo, perceber o movimento, perceber quando estamos chegando perto do nosso limite. Esse conhecimento de si não acontece apenas pela razão, ele acontece também pela experiência corporal. É uma forma de autoconhecimento que começa da cabeça aos pés, e talvez seja justamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a produzir, responder, correr, cumprir, consumir e continuar. Mas poucas vezes somos ensinados a parar. Poucas vezes aprendemos a reconhecer os sinais que aparecem antes de chegarmos ao nosso limite. Então, o corpo precisa aumentar o volume, a tensão aumenta, o sono muda, a respiração fica superficial, o comportamento se altera, a ansiedade aparece. E muitas vezes só percebemos que alguma coisa está errada quando já estamos completamente esgotados. Por isso, aprender a autorregulação é também aprender a reconhecer os pequenos sinais antes que eles se transformem em grandes rupturas. E isso começa com uma pergunta muito simples. Como eu estou agora? Não como eu deveria estar. Não como esperam que eu esteja, mas como o meu corpo está agora. Como está a minha respiração? Onde existe tensão? Onde existe conforto? Estou acelerada? Estou cansada? Estou presente? Estou conseguindo sentir o meu corpo? Essas perguntas podem parecer simples, mas elas nos devolvem para nós mesmos.
E é justamente nesse retorno que começa a autorregulação. Na infância, isso ainda é mais importante. Uma criança não nasce sabendo se regular. Ela precisa primeiro experimentar a regulação na regulação com o outro. Um adulto disponível oferece presença, ritmo, previsibilidade e segurança. A criança vive essas experiências repetidamente e, pouco a pouco, vai construindo seus próprios recursos internos. Por isso, quando uma criança está desorganizada emocionalmente, talvez a pergunta mais importante não seja como eu faço ela parar agora. Talvez seja como posso ajudá-la a encontrar organização novamente. E essa mudança de perspectiva também vale para nós adultos, porque existem adultos que passaram tantos anos vivendo em tensão que acreditam que aquele estado é normal. O corpo sempre contraído, a mandíbula permanece apertada, os ombros permanecem elevados, a respiração permanece curta, a mente permanece em alerta e, depois de tanto tempo, a pessoa já nem percebe como está vivendo assim. Ela se acostuma com a tensão, mas estar acostumado não significa estar bem. Talvez por isso eu tenha me interessado tanto pela ideia de uma psicomotricidade restaurativa. Uma psicomotricidade que não olha apenas para aquilo que o corpo consegue fazer, mas também para aquilo que o corpo precisa para encontrar segurança. Que olha para o movimento, mas também para a pausa, para a ação, mas também para a presença, para a expressão, mas também para a escuta, para o desenvolvimento, mas também para a possibilidade de restaurar uma relação mais segura com o próprio corpo. E aqui existe uma ideia que considero fundamental. A calma não precisa ser privilégio de poucas pessoas. Ela pode ser construída, pode ser experimentada, pode ser praticada, pode ser reconhecida, pode ser reencontrada. Talvez não consiga colocar tudo o que acontece ao nosso redor. Talvez, mas podemos aprender a perceber o que acontece dentro de nós. Podemos aprender quais são os nossos sinais. Podemos descobrir quais movimentos nos ajudam, quais ritmos nos organizam, quais respirações nos acalmam, quais experiências nos dão segurança, quais relações nos fazem bem e quais situações nos afastam de nós mesmos. Isso é autorregulação. Não é deixar de sentir, é aprender a sentir sem se perder. É poder dizer, eu percebo o que está acontecendo comigo. E a partir dessa percepção, eu posso escolher o que faço com isso. Talvez seja um dos maiores presentes que podemos oferecer a uma criança. E também a nós mesmos. A possibilidade de conhecer o próprio corpo, reconhecer os próprios limites, perceber as próprias necessidades e descobrir que existe, dentro de cada pessoa, um caminho possível de voltar para si. Porque quando o corpo encontra segurança, algo muda. A respiração encontra espaço, a atenção se organiza, as emoções podem ser reconhecidas. O movimento ganha qualidade, a mente pode aprender, a vida pode florescer. A calma não é a ausência de problemas, é a possibilidade de permanecer conectado consigo mesmo, enquanto atravessamos aquilo que a vida apresenta. E talvez seja isso que eu queira investigar cada vez mais daqui para frente. Como podemos ensinar o corpo a encontrar segurança? Como podemos transformar a consciência corporal em ferramentas de autorregulação? Como podemos construir práticas que ajudam crianças e adultos a reconhecerem os próprios sinais e encontrarem caminhos de volta para a calma? Essa é uma pergunta que me move.
E é também uma pesquisa que continua, porque eu acredito que cuidar do corpo não é apenas cuidar daquilo que aparece, é aprender a escutar aquilo que vem tentando dizer há muito tempo. Eu sou Melaine Machado, psicomotricista, e este é o Melaine Lê. Leituras que inspiram, conexões que transformam. E talvez hoje você não precise fazer nada além de uma coisa. Pare por alguns segundos e pergunte ao seu corpo: o que você precisa agora? Talvez a resposta seja o começo de uma relação com você mesmo. Beijinho, obrigada.